Olá pessoal, retomando então nossa aula, agora vamos para a quinta parte, falar sobre tipos de precipitação. É importante ressaltar que precipitação é aquilo que caiu do céu. Aquilo que caiu do céu, Saulo, você pode pensar dessa forma, pensando na água, seja no estado líquido, no estado sólido, não importa, mas pensando nessa queda, vamos falar dessa forma, então a gente fala de precipitação. Eu estou chamando a atenção nesse sentido, porque muitas vezes pode dar a impressão de que um nevoeiro, uma neblina, uma cerração, uma geada é uma precipitação também. Não é, não são considerados. Inclusive, a gente vai ver com detalhe isso. Então, vamos lá. Então, dando início aí à nossa quinta parte da aula, tipos de precipitação. Primeiro, comentar com vocês a chamada chuva de convecção, também conhecida como chuva convectiva, ou também ainda chuva de verão. Que tipo de chuva é essa, Saulo? Vamos lá. Na realidade, esse acaba sendo um tipo bastante comum. Então, é aquele que vai começar a ter a evaporação e a evapotranspiração, vai ter a formação de nuvens, vai condensar, vai chover. Ponto final. Então, isso é quando nós falamos dessa chamada chuva de convecção, chuva de convectiva, chuva de verão. Muitas vezes, quando se fala dessa chuva, acaba falando também da chamada chuva torrencial. O que é uma chuva torrencial? A chuva torrencial ela é marcada pelo fato de ser forte, ser uma chuva bastante intensa e durar o que? Um curto período de tempo. Então, isso acaba sendo uma caracterização para a chuva torrencial. Eu também já vi na literatura tratar de chuva torrencial apenas como chuva forte, independente se ela tem um curto período ou um período um pouco mais longo. Mas independente disso, quando você olha a chuva torrencial, tem que fazer essa referência pensando que numa intensidade maior. Olha só. Então, analisando num esquema, o que nós temos? O que eu havia comentado. Então, ocorre o que? A ascensão desse ar quente, principalmente quando nós falamos em relação ao vapor d'água, ele condensa e chove. Então, nós temos aí a chuva de convecção, chuva convectiva ou chuva de verão. Recebe esse nome de chuva de verão, porque acaba sendo mais comum a ocorrência dela nessa estação do ano. Depois, nós temos a chuva frontal, também chamada de chuva ciclônica. Saulo, você já explicou sobre ela, a hora que você estava falando sobre o fator climático, massa de ar, especificamente quando você estava falando sobre a massa polar atlântica que atua no nosso país? Exatamente. Então, retomando, quando a atuação da massa polar atlântica com a chamada massa equatorial atlântica ou com a massa tropical atlântica, o resultado disso é o quê? A chuva frontal. Ou seja, essa chuva acaba acontecendo pelo encontro de massas de ar de temperaturas opostas. Olha só. Então, o que ocorre? Nós temos a ascensão da frente quente com o encontro dessa fria e o resultado é o quê? Essa precipitação. No caso, pessoal, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente olha para essas terminologias, pode acabar até levando em conta como um certo sinônimo, mas tem que tomar um pouco de cuidado que existe diferença entre elas. Então, vamos lá. Conforme eu comentei com vocês, massa de ar, ela pode ser quente, ela pode ser fria, ela pode ser úmida ou ela pode ser o quê? Seca. Então, existe uma variação. Então, essa massa de ar, na realidade, nada mais é do que as nuvens, quando a gente visualiza no céu. Então, vai ter diferença entre essas nuvens. Tanto é que a gente olha para o céu, realmente não tem o mesmo desenho. Tem aquela que parece que está mais perto, que está mais longe, que parece ser mais densa, menos densa. Exato, isso varia bastante. Tanto é que eu falei, essa massa de ar acaba sendo a responsável pela distribuição tanto da umidade, bem como de uma diferença de temperatura em uma dada localidade. Aí vem a expressão também frente, conforme está aí na legenda dessa imagem que vocês estão vendo. Qual é a grande diferença? A frente, pessoal, eu vou pensar no deslocamento dessa massa de ar que eu estou comentando com vocês. No caso, escuta-se muito no noticiário falar frente fria. E o que é uma frente fria? A frente fria é quando a massa de ar fria ocupa o lugar da massa de ar quente. Ponto final. Isso é chamado de frente fria. Saulo, e tem frente quente também? Também existe frente quente.
apesar de não ser tão utilizado, principalmente quando a gente começa a analisar um noticiário, por exemplo, porque na realidade não é tão noticiado porque iria causar estranheza pela população se começasse a escutar, né? Nossa, frente quente, mas como é que isso vai acontecer? Vai esquentar mais do que o normal? E o pior é que a ideia é justamente essa, mas acaba não utilizando essa expressão, então utiliza-se muito mais a frente fria. Então, novamente, a frente fria é pensar no deslocamento dessa massa de ar. Então, quando falamos em frente fria, é quando a massa fria acaba substituindo a massa quente, ela entra no lugar. E isso acontece, sim, até porque dentro da física existe uma lei que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e vai justamente nesse sentido, considerando que a massa fria ela é mais densa, então ela acaba ocupando o espaço dessa massa menos densa que eu havia comentado, que no caso é a massa quente. Depois, temos também a chamada chuva orográfica, ou chuva de relevo. Saulo, você explicou sobre essa chuva quando você estava falando sobre o fator climático relevo? Exato, você estava falando sobre a Serra do Mar. Comentei que na Serra do Mar, por exemplo, há a atuação da chamada massa tropical atlântica. E quando a massa tropical atlântica, que é quente e úmida, entra em contato com essa Serra do Mar, ela funciona como uma barreira o quê? Natural, que tem um nome específico, isso também, como é que chama mesmo, Saulo? Barlavento. Chegou, então, fica estacionada, barlavento, porque ela é muito densa, não consegue ultrapassar essa barreira natural. E quando ela fica estacionada, ocorre uma chuva, que tem um nome específico, chamado de chuva de relevo e também chuva orográfica. Após ter descarregado a chuva, essa massa agora está menos densa, então daí ela consegue passar por outro lado da encosta da Serra do Mar, o exemplo que eu estou dando, e aí nós chamamos de sotavento. Olha só. Então, pensando nesse esquema, nós temos a massa de ar, conforme eu havia falado, adentrando-se, temos aí uma barreira natural, então ela não consegue ultrapassar, descarrega a chuva, passou, conseguiu descarregar, passa por outro lado. Essas três formas são as básicas quando nós falamos de chuva convectiva, frontal e orográfica. Saulo, tem outras? Tem, olha só. Podemos falar sobre garoa. O que é garoa? Garoa é uma chuva fraca. Garoa, chuvisco, isso representa uma chuva fraca. Aquelas gotículas minúsculas, isso representa uma garoa. E uma garoa é uma precipitação, Saulo? Sim, é uma forma de precipitação. Além disso, nós falamos sobre tempestade, ou também chamado de temporal. É um tipo de precipitação? Sim, até porque a tempestade ou temporal são marcados pela chuva torrencial. Chuva torrencial, que é uma chuva forte, por um curto período, dependendo da situação da tempestade, o período vai ser mais longo. Por isso que eu falei para vocês que chuva torrencial não necessariamente vai significar uma chuva que tem a duração curta de tempo. Além disso, vou pensar também em relação aos ventos fortes que acabam ocorrendo e também quando a gente começa a analisar a condição que vai acontecer no céu. Porque acontece o raio, que é a descarga elétrica entre a nuvem e o solo, nós visualizamos o relâmpago, que na verdade é a luz a partir desse raio, e também a gente acaba escutando o quê? O trovão. Até tem a lei da física, né? Não, porque a velocidade do som é muito menor comparado com a velocidade da luz, então por isso que ele acaba sendo propagado depois. Então tem tudo isso quando a gente fala sobre a tempestade temporal. E é importante lembrar também que ela está dentro de um dos estágios quando dá a formação de furacão, que eu vou explicar para vocês na aula de hoje. Então, começa-se com uma chamada depressão tropical, depois evolui para uma tempestade tropical e, por fim, pode originar-se um furacão. Furacão, tufão, ciclone extratropical, depende da localização, ele recebe um nome diferenciado, mas tudo vai depender da velocidade do vento. Então, a depressão tropical vai ser até por volta dos 60 km por hora, chegando até por volta dos 118, 119 km, vai ser a tempestade tropical. Aí sim, a falar-se em furacão, vamos falar de 119, 120 para cima em relação à velocidade do vento. Depois, nós falamos também em relação à chuva de monções. Chuva de monções? Sim, chuva de monções. Então, vamos lá ter um entendimento um pouco melhor em relação a isso. Fala-se chuva de monções, acaba vindo à cabeça a Ásia. Realmente, a Ásia acaba sendo mais marcada pela chuva de monções. Em que regiões da Ásia, Saulo? O Sudeste Asiático, o subcontinente indiano, se eu pensar no extremo sul do extremo Oriente,
então são realmente as regiões que acabam sofrendo mais as monções. Ainda, se pensar no extremo norte da Oceania, ela pode acontecer e pode acontecer em outras áreas também, mas não dá para negar o quanto realmente a Ásia ela acaba sendo mais marcada, principalmente nesses pontos que eu havia comentado com vocês, pelas monções. Então, vamos entender o que é isso. Quando chega no período do verão, há uma quantidade enorme de chuva na região continental dessas localidades da Ásia que eu havia comentado com vocês. E quanto que é essa quantidade, Saulo? Varia bastante também, mas vamos colocar em média 3.000 milímetros em 4 meses. 3.000 milímetros de chuva em 4 meses. Isso é muito, Saulo? Isso é demais. Só para comparar, na Amazônia, chove esse tanto dependendo da região que eu analiso. Chove, só que é dentro de um ano, não é dentro de 4 meses. Estão entendendo a diferença? Então é pensar o que chove na Amazônia, só que ao invés de durar um ano inteiro, esses 3.000 milímetros, não. Isso daí chove em apenas 4 meses. Então fala-se em monções, vou pensar numa enorme quantidade de água que atinge essas regiões, principalmente da Ásia. Então o que acontece no período do verão? No período do verão, nós temos massas carregadas, que elas são originárias do Oceano Índico, e o Oceano Índico merece destaque, uma vez que a temperatura média da água do Oceano Índico ela acaba sendo mais elevada, o que contribui com essa evaporação da água, formando essas nuvens. Então, ela tem um deslocamento em direção ao continente, causando essas quantidades de chuvas. Aí, o que acontece? Na Ásia, nós temos também uma barreira natural. Tem, Saulo? Opa, a Cordilheira do Himalaia, que acaba ocorrendo o mesmo fenômeno. Então, essa nuvem carregada, ela chega até o continente, só que ela não consegue ultrapassar a Cordilheira do Himalaia, justamente porque é a barreira natural. Então, causa essa quantidade de chuva no continente. Quando chega o período do inverno, é o contrário. Começa a ter essa origem aonde? De formações no continente e vai em direção ao quê? Ao oceano. Então aí causa as chuvas na área oceânica, que para o oceano não vai fazer diferença. Mas quando a gente analisa essa quantidade de chuva no continente, ela é muito expressiva. Por quê? Diversas cidades localizadas na Ásia, infelizmente, não têm um sistema de drenagem tão eficiente nas suas zonas urbanas, o que faz com que a chance de ocorrência de alagamento, de enchentes, por exemplo, seja o quê? Muito maior. Por outro lado, há também o beneficiamento por parte dessa chuva de monções. Verdade, Saulo? Opa! Quando a gente analisa a risicultura, ou seja, os arrozais que são plantados na região, em diversas partes da Ásia, a chamada agricultura de jardinagem, realmente ela acaba sendo muito beneficiada por essa enorme quantidade de chuva. Então, é o famoso depende. Olha só. Então, colocando isso num esquema para ter um entendimento melhor, o que nós temos? Monção de verão no hemisfério norte. Então, lembrando aí, pensando no hemisfério norte, o que acontece? Esquema da circulação de vento, de junho a setembro. Lembrando que no hemisfério norte, o verão ele acontece quando? No meio do ano. Então, qual é a dinâmica que nós temos? A temperatura do mar menor do que a temperatura no continente, nesse esquema. E pelo fato de a temperatura do mar ser menor do que no continente, o que acontece? A essa aula, a temperatura sendo menor, significa que a pressão vai ser maior, e a pressão sendo maior, ela acaba sempre se deslocando de um lugar de alta pressão para um lugar de baixa pressão. Exato. É o mesmo raciocínio quando a gente fala sobre a brisa marítima e a brisa terrestre. Vamos lá. Quando vamos à praia no período da manhã, a gente sente uma brisa aonde? Nas nossas costas ou no nosso rosto? Saulo, pela manhã, se eu estou na praia, eu sinto a brisa no meu rosto. Exato. Por quê? Porque a água está gelada e a areia ela está o quê? Quente. Então, a dinâmica de deslocamento vai ser esse. Um local onde a pressão é maior, porque a temperatura é mais baixa, para um local onde a pressão é mais baixa. Então, é esse deslocamento que tem. Acabei de comentar com vocês. A alta pressão vai ocupar o espaço dessa chamada baixa pressão. Então, nesse caso, pensando na brisa marítima, pela manhã a gente sente a brisa no rosto quando estamos na praia. E quando chega no período do noturno, isso inverte. A gente começa a sentir o quê? A brisa nas costas. Por quê? Porque agora a areia da praia está mais gelada e quando a gente visualiza a temperatura da água do mar, ela está o quê? Ela está mais morna. Então vai partir desse local de uma alta pressão para um local de baixa pressão. O raciocínio é o mesmo quando a gente analisa as monções. Olha só.
Aí o que acontece? O vento marítimo sopra para o continente. Muitas nuvens de chuva se formam sobre o sul da Ásia, quando o ar úmido do mar entra sobre o continente quente. Monção de inverno no hemisfério norte, esquema da circulação do vento, dezembro a março. Lembrando que no hemisfério norte é o contrário, quando trata-se de estações do ano, comparando com o hemisfério sul. Aí o que acontece? A temperatura do continente é menor do que a temperatura do mar. A água do mar quente. Então, nesse caso, o vento sopra do continente para o mar e leva ar seco para o sul da Ásia. Com o ar seco, menos nuvens se formam. O sol fica forte e pouca chuva ocorre no sul da Ásia, conforme nós estamos visualizando. Além disso, falamos também de precipitação na forma o quê? Sólida. Saulo? Sim, a neve. A neve, no caso, ela vai ser mais comum em regiões do quê? Temperadas. Claro que ela pode acontecer em regiões subtropicais, como é o caso do Brasil, por exemplo. Dependendo do ano, ocorre o quê? Neve, realmente, principalmente quando a gente analisa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dependendo da cidade no Paraná, também acabam ocorrendo o quê? Neve. Então, neve nada mais é do que a precipitação na forma o quê? Sólida. Só que, no caso, tenho como obrigatoriedade estar numa temperatura o quê? Mais baixa. Do contrário, não vai ser possível essa ocorrência de neve, conforme eu estou colocando para vocês. Além disso, pensando na neve, nós temos também o quê? A nevasca, que nada mais é uma neve com uma tempestade. Então, quando a gente visualiza-se uma neve, só que tem aquela quantidade grande de vento, então fala-se em nevasca. Seria pensar numa neve potencializada por conta desse vento. Nós falamos também em relação ao granizo. Essa aula sobre o granizo você já havia explicado quando você estava falando sobre a tropopausa, que é o final da troposfera, exato, que é a parte mais fria da troposfera. Quando está um dia muito quente, então o vapor d'água ele ascende muito rapidamente, chegando até esse ponto da tropopausa, ao invés de se transformar em líquido, transforma-se o quê? Em sólido, formando aqueles pequenos blocos de gelo, mas dependendo do bloco de gelo, ele pode até ser um pouco maior em relação a isso. É importante lembrar que a chuva de granizo ela é mais comum na zona intertropical. O que é a zona intertropical? Que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, também chamado de zona tórrida. É mais comum nesse local. Pode acontecer, Saulo, chuva de granizo em outras localidades? Pode, pessoal. Toma muito cuidado. Ela é mais comum na zona intertropical, mas ela também pode ocorrer em outras áreas. Não faz muito tempo aconteceu uma chuva de granizo bastante significativa na Rússia. Estava um período muito quente, teve essa ascensão muito rápida, teve essa formação do que de granizo, então começou a ter uma chuva bastante intensa de granizo na Rússia, inclusive. Então não é exclusivo da zona intertropical, muito cuidado. Depois, é importante falar daquilo que não é precipitação. Não é precipitação? Sim, não é precipitação e toma cuidado, pessoal. A geada, conforme eu havia comentado no começo dessa parte da aula. Por quê? O que é geada? A geada é quando a gente visualiza aquela quantidade de gelo sobre a grama, principalmente. Visualizamos isso na zona rural, por exemplo. O que acontece? Bem, quando chega o período de inverno, no período noturno, eu tenho a ausência de luminosidade. Se eu tenho ausência de luminosidade, a temperatura vai ficar o quê? Vai ficar mais baixa. Só que a vegetação, ela continua com o seu processo de evapotranspiração. Só que essa evapotranspiração, quando entra em contato com essa camada fria, porque estamos falando do inverno, estamos falando do período noturno sem ausência de luz, vai começar a formar essa camada de gelo sobre a vegetação que eu estou comentando com vocês. E, após ter formado essa camada de gelo, chega o período da manhã, o que acontece? Com o raio solar, começa a descongelar essa camada de gelo que está sobre a vegetação. E, começando a descongelar, começa a subir esse vapor. E esse vapor é o que a gente chama do quê? De neblina, podemos chamar também de cerração, podemos chamar de névoa. E, além disso, existe também o que nós chamamos de nevoeiro. Tem diferença, Saulo? Tem. Na verdade, é em relação à sua visibilidade. O nevoeiro ele vai ocorrer quando essa condição está muito densa, que você mal pode enxergar.
Agora, quando você consegue ter uma certa visualização, aí fala-se em relação à neblina. É só essa diferença que existe na realidade. Mas toma muito cuidado, pessoal, porque muitas vezes isso acaba sendo colocado como sinônimos, até como precipitação, mas conforme eu acabei de comentar com vocês, na realidade não são consideradas. Então, vamos ver como esse assunto sobre tipos de precipitação pode ser cobrado na prova. Vamos lá. Então, questão da SpaceX 2017. Na Serra do Mar, na região sudeste do Brasil, durante o verão, ocorrem deslizamentos de terra, causando prejuízos e perdas humanas. Esses deslizamentos, em grande medida, são desencadeados por intensas chuvas. E aí, que chuva orográfica? Ah, Saulo, aí ficou fácil, você acabou de falar do exemplo, é chuva orográfica, ótimo. Sendo chuva orográfica, a gente já elimina a alternativa B, elimina a alternativa C e elimina a alternativa E. Depois, que decorrem do movimento acessional forçado da umidade oceânica, oriunda da massa de ar. Qual que é a massa de ar que está localizado próximo à Serra do Mar, que tem ali próximo ao sudeste? Ah, essa aula é a chamada massa tropical atlântica. Exatamente. Então, a gente já respondeu. Pelas escarpas litorâneas, ao atingir elevadas altitudes, essa massa de ar perde temperatura, provocando condensação do vapor e consequente precipitação. Assinale a alternativa cujo termos completa corretamente correta e respectivamente as colunas acima. Então, realmente está falando da chuva orográfica ou chuva de relevo, e no caso a atuação é da massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa A. Próxima questão. Outra da SpaceX 2015. As chuvas torrenciais de verão, denominadas chuvas, como é que fala essa chuva de verão? Ah, essa você comentou agora há pouco. Podemos chamar de chuva convectiva ou chuva de convecção? Exato. Então, tendo isso em mente, a gente já elimina a alternativa B, elimina a alternativa D e elimina a alternativa E. Olha que beleza. 50% de chance de acerto já subiu. São caracterizadas por serem precipitações breves, mas violentas, que ocorrem na maior parte do território brasileiro. Essas chuvas estão associadas ao deslocamento da zona de convergência intertropical. Saulo, o que é isso? Fiquem tranquilos que eu vou explicar na aula de hoje sobre essa zona de convergência intertropical. Para a porção central da América do Sul, entre os meses de setembro e março, fazendo com que a massa... E aí, que massa? Pensando nessa zona de convergência intertropical. Nossa, Saulo, mas para eu saber a massa, eu precisaria saber sobre essa zona de convergência intertropical. Exato, então eu iria comentar dela depois, mas já vale a pena eu comentar dela agora. Então vamos lá. O que é essa chamada zona de convergência intertropical? É justamente uma região que está na linha do Equador, principalmente no período do verão, pensando no hemisfério sul, ou seja, dezembro. Agora, quando chega no período do meio do ano, no caso do inverno, no verão, no hemisfério norte, o que acontece com ela? Ela sofre um pequeno deslocamento. Mas, falou em zona intertropical, pessoal, zona de convergência intertropical, vocês vão pensar na linha do Equador, porque é justamente a localidade que ocorre o encontro dos ventos alísios. O que é vento alísio, Saulo? Ventos alísios são aqueles que partem dos trópicos. No hemisfério norte, eles partem do trópico de Câncer e vêm em direção à linha do Equador, fazendo aí um sentido nordeste-sudoeste. E quando a gente analisa no hemisfério sul, eles partem do trópico de Capricórnio e vão até a linha do Equador, fazendo um sentido sudeste-noroeste. Então, o encontro desses ventos alísios, tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, eles acabam tendo esse encontro, essa convergência, justamente nesse ponto conhecido como zona de convergência intertropical. Mas aí, Saulo, quando nós pensamos nesse deslocamento dos alísios, eles acabam contribuindo com a pluviosidade, por exemplo? Contribuem. Tanto é que acaba sendo um mecanismo que influencia no deslocamento das massas de ar que estão nas proximidades da linha do Equador no nosso país. Olha só. Então, com base nesse raciocínio que esses ventos alísios eles contribuem com o deslocamento das massas que estão localizadas nessa proximidade do Equador, principalmente, então a gente já chega aí na alternativa A.
equatorial continental. Ah, Saulo, mas por que não poderia ser a continental atlântica? Porque aqui ele fala em relação ao quê? Fala em relação à Bolívia. A Bolívia está o quê? Está a oeste do nosso país. Se a Bolívia está a oeste do nosso país, é o quê? É a massa equatorial continental, aquela que está na Amazônia, e não a equatorial atlântica, porque a equatorial atlântica, conforme o próprio nome está dizendo, está no Atlântico, chegando a atuar sobre São Paulo, provocando os chamados aguaceiros de verão. A cenário alternativo que completa corretamente as lacunas acima, então, seriam chuvas convectivas e equatorial continental. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa A. Então, pessoal, chegamos ao final dessa nossa quinta parte da aula que eu comentei com vocês sobre os tipos de precipitação.